As interrupções são absurdamente inúmeras. Mamãe! Acabou a produção. E eu saio do foco, gente, pra voltar. Bem-vindo ao Diário de Youtuber, esse canal que não é feito só pra te ajudar a crescer no YouTube, mas principalmente pra te ajudar a não desistir, mesmo com toda a dificuldade que é. Pra quem já faz parte há mais tempo, olá família do Diário, tudo bem? Por que é tão difícil trabalhar em home office, principalmente pra nós mães? E eu vou falar daqui a pouco formas de solucionar aqui que eu uso aqui, né, pra mesmo assim conseguir trabalhar em home office nessa loucura toda. Quando a gente precisa cuidar da casa e cuidar dos filhos e de qualquer outra responsabilidade que a gente como mãe, dona de casa, tudo isso tem... Fala oi, filha. Oi. Fala oi, filha. Oi, Larissa. Bate pra Fala mim. oi, filha. Larissa. É uma baita vantagem não ter que sair de casa para ir para um determinado escritório e trabalhar, seja como funcionário ou na própria empresa, fora de casa, né? Porque se a gente precisar atender os nossos filhos, fazer alguma coisa da casa, qualquer demanda a gente atende ali a hora que a gente quiser. Isso é uma vantagem e tanto, principalmente para quem quer dar mais atenção para os filhos, não quer ficar muito tempo longe, né? Isso também é uma vantagem porque os filhos estão perto da gente, a gente que tá ali de olho, mesmo com alguém auxiliando, ajudando, né? No caso agora eu tenho a minha mãe aqui ajudando no momento, coisa que eu só tenho agora há no máximo 2 meses, acho que nem isso, porque ela morava em São Paulo antes, a gente fazia tudo sozinho, com 3 filhas, mas já vou chegar lá. Aliás, uma coisa que eu quero deixar aqui pra você nesse vídeo é que se eu, com 3 filhas e casa e tudo isso, por um longo tempo consegui trabalhar em home office sem a minha mãe, sem ninguém pra me ajudar, nem diarista, nada, por um longo tempo mesmo, gente. Você, se tiver 1 ou 2 filhos e sem ajuda nenhuma, também vai conseguir. Mas vamos lá continuar aqui o que eu tava falando. Eu tava falando da vantagem também do filho estar perto da gente, a gente tá ali na mesma casa, eles verem a gente o tempo inteiro, né? Mesmo que não podendo às vezes conversar quando a gente tá ativo no trabalho, mas estamos mais próximos, né? E qualquer coisa, se precisar, eu saio daqui e corro pra lá. Saio daqui do escritório e corro pra sala, no caso, né? Mas desvantagem, por que isso dificulta às vezes o dia a dia de trabalho, principalmente? Ou às vezes a gente se sente não atendendo nenhum dos dois lados, né? Tem hora que eu me sinto assim. Porque parece que o trabalho rende menos do que quando a gente tá no escritório fora, que tá focado naquilo ali. As interrupções são absurdamente inúmeras. Agora que, gente, depois de mais de 1 ano, que as minhas filhas estão começando a entender, porque elas estão amadurecendo de idade, na verdade, porque eu já conversava com elas há muito tempo. E a idade ajuda nisso. As mais velhas, né? Porque a neném não tem jeito. Tô gravando a tela e o áudio, então eu não posso parar com nada. Deixa tudo aí. Ai, a neném acordou. Mas as mais velhas me chamam muito e brigam e gritam e não sei o que, e machucam. Muitas interrupções, gente, mas muitas mesmo. Vocês não têm, quer dizer, vocês não têm ideia. Se você tá vendo esse vídeo é porque você tem ideia e por isso que você buscou esse conteúdo ou tá me ouvindo aqui. Então acho que pelo menos você se identifica, né, e sabe que não é só com você. Eu não sei quantos filhos você tem, se você puder colocar pra mim nos comentários, caso você trabalhe em home office. Se você tem 1, 2 ou 3 filhos igual a mim, ou até mais, né, quem sabe a sua situação ainda é mais difícil. Sobre as interrupções ainda, eu que sou uma pessoa difícil de focar no que eu tô fazendo, eu me distraio muito facilmente. Toda vez que eu tô focada em alguma coisa e consigo concentrar e começo a ficar produtiva e ágil naquilo ali, e alguma das minhas filhas me chamam, não só as minhas filhas, né? Meu esposo também trabalha em home office na maior parte dos dias. Às vezes ele vai pro escritório, às vezes ele faz o trabalho em casa, né? No computador também. E tem hora que ele me pede alguma coisa ou me chama pra conversar alguma coisa de trabalho, né? Até mesmo dos canais, principalmente Diário de Youtuber, que a gente trabalha muito juntos. Minha mãe, que agora tá aqui com a gente, né? Temporariamente, porque ela veio de São Paulo pra Goiânia, tá se estabelecendo aqui, já ela vai ter a casinha dela, e eu vou ter menos ajuda, mas eu não vou pensar nisso. Não vou sofrer antes da hora, voltando aqui porque eu tava falando. Então as interrupções acabam acontecendo de todos os lados, e eu saio do foco, gente, pra voltar, é assim, ó, na primeira vez que eu sento aqui, eu demoro meia hora pra focar. A hora que eu foco, eu tô super produtiva, eu consigo trabalhar ali uns 20 minutos produtiva. Mamãe! Acabou a produção. Eu acho que só... Mesmo se eu falo, filha, agora não, por favor. Se eu vejo que não é coisa importante. Mesmo assim, a hora que eu tento voltar aqui é mais meia hora pra carregando, sabe? Loading. Eu não sei você, mas eu sou muito assim. Mamãe, pode jogar no celular? Pode, filha. Ah, eu tô usando, não pode. Eu tô usando o celular pra gravar vídeo. Eu não posso liberar ele pra você agora, tá? Fecha a porta aqui e a portinha da cozinha. Só me chama se for muito importante, tá? É assim mesmo. E isso eu vou deixar no vídeo propositalmente. Geralmente eu corto, né, na edição, mas isso daí foi deixado de propósito pra vocês sentirem, né, isso aí. Pra vocês sentirem o drama que eu vivo aqui. Então agora, até voltar pro foco de novo. O que eu tava falando, meu Deus do céu? Eu esqueci aonde eu parei exatamente, mas vamos continuar de onde eu acho que pode dar certo aqui. Falei pra vocês, esse negócio do foco é impressionante.
Então não rende tanto, assim, é mais difícil de produzir. E eu vou falar agora formas que eu uso pra solucionar isso daí, como que eu consigo mesmo assim trabalhar home office com essa loucura toda. No final eu vou colocar pra vocês o que eu faço em home office, pra quem tem curiosidade de saber, né, o que eu tô trabalhando aqui em casa. Se eu tenho ajuda ou não, como que é a minha situação, assim, pra valer. Eu vou colocar isso no final, pra quem quiser e se interessar e ficar comigo até o último momento do vídeo. Agora a solução. Quais as soluções que eu pensei aqui pra isso, ó? É lógico que você pode pensar em outras coisas, se tiver alguma coisa que eu não comentar aqui, você pode colocar nos comentários pra me ajudar e ajudar quem mais quiser ler os comentários também. A primeira coisa é que a gente pode solucionar aquilo que tá ao nosso alcance. Por exemplo, eu acordo 5 e pouco da manhã, principalmente no sábado e no domingo, que eu não tenho que levar as meninas pra escola e essa rotina me permite ficar um pouco mais aqui no computador, que é inclusive o dia que eu gravo os vídeos pra todos os canais, é no sábado ou domingo, quando precisa. Mas eu acordo bem cedo, se eu tenho dificuldade de acordar, eu coloco o celular lá longe no banheiro, no caso da suíte, né, do meu quarto, pra que eu tenha que levantar e ir desligar o despertador, e isso me força, e na hora que eu levantei eu já falo, não, agora eu vou ficar acordado, vou lá tomar um café e não vou dormir mais. Isso faz com que eu tenha mais tempo, porque eu acordei antes das crianças, eu tenho um pouquinho mais de silêncio na casa, não tem interrupções. Inclusive eu gosto de orar nesse momento também, ter meu tempo com Deus ali. Outra coisa dentro de solucionar aquilo que tá ao nosso alcance, é quando eu tenho silêncio na casa e consigo levantar mais cedo, isso que eu falei, eu colocar as coisas que eu preciso de fato de concentração e que eu não posso ser interrompida, como gravar vídeos, que é isso que eu tô fazendo agora. Tudo bem que elas acordam no meio do caminho, como vocês viram aqui agora há pouco, mas pelo menos eu tive um período longo de silêncio total aqui na casa, que eu pude gravar aqui os vídeos sem interrupções. Inclusive eu uso esse áudio aqui, gente, ó, perto da minha boca, usando o celular mesmo. Não, filha, eu falei pra você não me interromper, pelo amor de Deus, minha filha. É importante, linda? Fala. Não é, né, meu amor? Então, por favor, fecha as duas portas e não vem aqui agora, Mas linda. eu achei que você não tava usando o celular, eu achei que eu não ia. Filha, eu não acredito que você veio aqui pra pedir o celular que a mamãe já falou que tá usando pra jogar celular no meio do meu trabalho, filha. Filha, você não vem aqui de novo, por favor. Gente, eu não sou uma super heroína das mães. E é assim que eu converso com as minhas filhas, geralmente. Já fiquei mais nervosa do que isso, mas evito. E também não consigo ficar toda... Ai, linda! Oh, meu amor! Eu fico irritada. Eu sou humana. E eu peço pra ela não me interromper. Essa é a Daniele, ela é mais nova. A Sarah já entende mais, porque é mais velha, mais madura. É aquele negócio, né? E aí eu fico irritadíssima e reajo geralmente desse jeito que vocês viram aí. Pra não, né, supitar mais do que precisa. Mas, gente, agora, olha, o foco acaba totalmente. Peraí. O que eu tava falando? Que esse negócio de gravar vídeo, eu preciso de mais concentração. Então eu consegui gravar um tantão antes delas acordarem nesse final de semana, nesse sábado que eu tô gravando. Mas acaba que eu não terminei de gravar tudo. Eu procuro sempre terminar de gravar tudo antes delas acordarem, mas nem sempre dá certo, né? Mas pelo menos metade da gravação eu já fiz antes delas acordarem. Então sempre que a gente puder fazer coisas que precisam de mais atenção nossa, nesse período que a gente não tem as interrupções tão intensas, colocando numa agenda, um planejamento de certa forma, né? Eu não sou o as do planejamento, né? Mas eu me esforço e eu coloco pelo menos de uma semana pra frente, eu tento planejar alguma coisa. E tô melhorando cada vez mais, é gradativo, Deus tá fazendo, trabalhando na minha vida isso. E eu procuro fazer perto delas, quando elas estão ali em plena atividade, em pleno vapor, edição de vídeo. Olha aqui, como que a gente edita vídeo agora? Almofada de amamentação aqui, enquanto eu tô com aqui a mão no teclado e a outra no mouse aqui. Eu coloco um dos dois lados do fone de ouvido pra escutá-las do outro lado, caso precise, né, de eu correr. Ou seja, o máximo de coisas que eu não preciso de tanto foco assim e silêncio absoluto, né, ao redor. Ainda dentro desse tópico de solucionar o que eu puder, aqui em casa, as pessoas respeitam muito o trabalho que eu faço em home office mesmo. Às vezes tendo as interrupções, né, me chamando e tudo. Eu sei que respeitam demais o que eu faço, valorizam ali, graças a Deus. Mas talvez você aí na sua casa não tenha essa compreensão toda por parte dos seus familiares, aqueles que convivem com você na sua casa. E dentro de solucionar o que a gente pode, eu sugiro que você tente sempre conversar com eles, principalmente quando aquilo começar a retornar em dinheiro pra você. Eu acho que eles vão até ouvir mais aquilo que você pedir sobre isso, né? Porque enquanto não gera dinheiro, eles não veem o trabalho gerando fruto mesmo, é mais difícil das pessoas compreenderem. Eu sei, eu entendo você. Então, você que tem dificuldade, às vezes, dos seus familiares entenderem isso, se você puder acordar mais cedo ou dormir mais tarde do que eles e ter um momento ali só você, né, quietinho na
casa, mas de qualquer forma vai tentando sempre conversar com as pessoas. Eu converso muito com as minhas filhas, mas depende da maturidade delas, sempre de forma pacífica e respeitosa. Tenta falar pros seus familiares, olha, eu quero que isso vire um trabalho, eu quero gerar dinheiro com isso daqui, eu acredito que pode dar certo. Mesmo que a pessoa não acreditar, vai tentando plantar a semente, sabe? Por mais que pareça que a pessoa não tá entendendo nada e não tá respeitando e tá lá, não é nada, você tá perdendo tempo, não sei o que lá, qualquer coisa assim que ela fale, persevera nisso, que quando começar a gerar frutos, ela vai, aquelas sementes que você plantou em conversas super respeitosas e pacíficas vão gerar fruto no futuro. Ou se você vê que a conversa sempre vai pra um lado de estresse, de discussão, aí é melhor você fazer o oposto, tentar evitar o assunto ao máximo e procurar trabalhar naqueles períodos que não vai incomodar a pessoa, que ela não vai estar ali, vamos dizer assim, focada em você e achando que você tá à toa ali. Aí você faz o seu trabalho ali mais na discrição, né? E quando começar a gerar fruto é que você vai falar, olha, eu tava trabalhando por todos esses meses, por todos esses anos e agora tá começando a gerar dinheiro pra mim, olha aqui, eu tenho frutos, né? Tá, então o primeiro tópico foi solucionar o máximo que a gente puder. Se tiver outras medidas aí que você sugere, pode me falar ou colocar nos comentários, como eu falei. O segundo tópico é levar numa boa o máximo possível, ter paciência, né, com você mesmo e com os outros, né, da sua casa, que entendem, mesmo assim, sem querer interrompem de vez em quando, ou que não entendem, que é mais difícil ainda de lidar, mas de qualquer forma, eu acompanho pessoas na igreja que trabalham em home office e os pais ali não entendem e dificultam bastante, mas de qualquer forma, gente, mesmo com tudo isso, procura ter paciência com essas pessoas que não entendem, que pegam no seu pé. Paciência, é isso que eu quero dizer. Com você mesmo também, se você não conseguiu focar, igual às vezes que eu sou interrompida aqui, não consigo voltar com rapidez e não faço tudo que tava no meu cronograma no dia por causa do tanto de interrupção e do tanto que eu fiquei desfocada ou distraída das vezes que eu fui interrompida. Tenha paciência com você, tenha paciência com os demais ao redor. Leva numa boa. Respira fundo, sabe? E fala, não, tudo bem, vai dar certo. Amanhã eu vou recuperar, tá tudo no controle de Deus, Senhor, me ajuda na próxima pra eu conseguir fazer com menos interrupções e tudo isso. Vai colocando na presença de Deus, não sei como é que é o seu relacionamento com Deus, mas o meu é desse jeito aqui. Eu coloco pra Deus resolver pra mim, ou me ajudar a resolver no dia seguinte, ou no mesmo dia se for possível, e descanso o coração e falo, ó, Senhor, tá nas suas mãos. Eu vou continuar trabalhando, continuar fazendo o que tá ao meu alcance, mas o que não tá ao meu alcance eu vou deixar pro Senhor cuidar. Então leva numa boa e tenha paciência. Agora o terceiro tópico é o principal. É pra gente continuar. Se acredita que aquilo é o melhor de Deus pra nós, e que Deus tem algum propósito naquilo ali, maior, né, no reino dele, pra abençoar pessoas, pra abençoar com coisas espirituais, né? Se você acredita nisso, que Deus vai usar você num propósito, fazendo esse trabalho que você tá fazendo, e que pode dar certo sim, e que vai dar certo porque Deus tem um propósito, mesmo que você não se acha capaz, talvez, continua. Não desiste, persevera, mesmo com todas essas dificuldades de ser mãe, dona de casa, empreendedora, tudo ao mesmo tempo. Se você acredita que Deus tem um propósito nisso, na sua vida e para abençoar outros, continua, não deixa nada disso te parar. Eu tô postando esse vídeo em junho de 2021 e desde 2019, no início de 2019, eu comecei projetos de postar vídeos no YouTube, né, fazer canais no YouTube, que eu queria gerar renda com isso daí. Eu sou formada em letras, português e inglês, e antes de eu começar a fazer canal no YouTube, eu dava aulas em escolas, né, presencial. Até que eu saí de uma escola e eu tava pensando assim, nossa, eu tava tão estressada no dia a dia com as minhas filhas, porque depois de uma sala de aula tem que ter muita... Você chega em casa, assim, já atribulada, sabe? E eu já tava predisposta a ficar irritada mais facilmente com as minhas filhas aqui. E já tava me incomodando, então eu saí da escola pensando assim, eu não quero voltar até minhas filhas serem um pouco maiores, ou eu nem volto e consigo fazer alguma coisa em casa mesmo. Foi quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube em 2019. No final de 2019, a gente resolveu engravidar da nossa terceira filha. Aí é que eu tive certeza de que eu não ia voltar pra sala de aula tão cedo, né? O que eu pensei? Enquanto eu estou grávida, depois que ela nascer, eu posso continuar postando vídeos no YouTube até isso gerar renda pra mim, fazer outros negócios através disso daí, né? Da criação de conteúdo. Olha só, esse é o meu escritório. A gente tá arrumando coisas aqui, esperando a chegada da nossa bebê, né? Terceira filha. As coisas não precisam realmente estar perfeitas pra gente fazer o nosso vídeo. Então eu continuei postando vídeos grávida, eu continuei postando vídeos amamentando, quando ela era recém-nascida, e tudo isso daí era uma loucura, principalmente nos primeiros meses do bebê, a gente sabe que é muito difícil, né? E olha o que a gente tem que fazer pra conseguir gravar. Tô tendo a ajuda aqui da minha querida ajudante, Sara, com a neném ali, acalmando a bebê, né, Sara? Mas mesmo às vezes falhando com um dia certo de postar um vídeo e outro, com os prazos, né, de forma geral que eu colocava aqui pra mim mesma, eu continuei firme com o trabalho ali de formigueiro que eu tava até conseguir gerar receita com aquilo ali. Tanto no canal Suelen Serage, quanto no canal Diário de Youtuber, e atualmente eu tô com mais um canal, que é o canal da Igreja Falando Graça. Então eu posto vídeo em 3 lugares no YouTube, mas só um deles já começou a gerar receita pra mim, já começou a gerar dinheiro, que é importante, né, pra gente conseguir a longo prazo continuar fazendo o trabalho. Sempre é difícil trabalhar em home office, principalmente quando você ainda não tá gerando
aquele volume financeiro para as pessoas ao redor conseguirem entender. No caso, as crianças não, as crianças sempre vão ter dificuldade de processar isso daí. E a maturidade e a idade, conforme for avançando, vão ajudar. A Nenê, por exemplo, eu tenho que parar para dar mamar de 2 em 2 horas. Eu amamento ela ainda, né? E aí, toda hora a gente tem que parar para dar mamar, mesmo quando as minhas filhas estão na escola, que era um momento que eu posso, que agora voltou, né, a aula presencial depois da pandemia, graças a Deus, assim, no meu caso principalmente. Até uns 9 meses de idade da minha bebê, a minha mãe não estava aqui, ela morava em São Paulo. E uma vez ou outra, assim, uma vez por mês, no máximo, eu chamava uma diarista, porque eu não priorizava isso financeiramente, já que a gente tinha outros investimentos pra fazer. Então eu tentava dar conta de tudo, sabe? Da casa, das minhas filhas, da bebê quando nasceu e até os 9 meses, sem ajuda nenhuma. Eu é que arrumava a casa com todos os eletrodomésticos que eu tinha à minha disposição pra me ajudar e facilitar a minha vida, inclusive um aspirador de pó que eu fiz um vídeo aqui, caso você tenha interesse, vou deixar no card ou na descrição. Mas eu tenho máquina de lavar louças, que eu não preciso ficar ali na pia um tempão lavando. E tudo que é eletrodoméstico, que às vezes era um alto investimento, eu preferia comprar do que contratar uma diarista, essas coisas assim, né? Então eu dava conta tudo sozinha, quer dizer, nem sempre dava conta, às vezes ficava uma zona de cabeça pra baixo a casa. Mas eu não queria chamar diarista, até porque eu achava muito, particularmente falando, gente, quando eu chamo alguém pra ajudar a arrumar aqui em casa, primeiro eu tenho que sempre ficar dando a instrução. Então eu já gasto um tempo ali falando tudo pra ela que eu vou fazer. Porque eu pensava assim, é um tempo que eu economizo quando eu vou fazer sozinho. E eu vou precisar contratar uma ajudante aqui em casa pra faxina, essas coisas, pra valer. Eu sei que eu vou precisar, mas por hora eu não gostava às vezes do resultado, do jeito que ela fazia as coisas, e eu ficava irritada, incomodada com aquilo ali. E olha que eu não sou chata, gente, eu aceito muita coisa. Mas tinha muita coisa que eu falava, gente, pra deixar, por exemplo, deixar panos e baldes e vassoura e rodo e um monte de coisa espalhada pela casa depois de faxinar, que eu precisava ficar indo, pegar cada item e colocando no seu lugar. Ou limpava aqui a mesa, limpava um armário, tirava as coisas do lugar pra limpar e deixava tudo bagunçado e eu tinha que organizar tudo de novo. Eu pensava, gente, é um tempo que eu tô querendo economizar e não tô economizando, porque eu tô tendo que arrumar depois da mulher limpar. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Eu sei que eu vou precisar mudar isso daí no futuro, né? Mas no momento é isso aí. Então eu tentava dar conta de tudo, equilibrar, né? E acabava que às vezes eu atendia um lado e outro não e me estressava um pouco com isso. Mas agora eu levo de forma mais leve, graças a Deus. De manhã eu levanto 5 e pouco, dou mamar pra neném primeiro, para que eu possa arrumar a lancheira das meninas da escola e tudo, acordá-las e levá-las pra escola. E a neném fica com o meu esposo, que só levanta pra trabalhar depois disso, depois que eu volto pra casa já e tudo. Quando eu volto da escola das meninas, às vezes se eu consigo trabalhar meia hora é muito, porque a neném já acorda de novo querendo mamar outra vez, lógico, né? Então eu paro pra dar mamar de novo. Procuro tentar curtir aquele momento ali, dando mamar pra ela, mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu tenho que ficar respondendo mensagem em celular, essas coisas. Mas pelo menos umas 2 vezes por dia eu me vigio pra poder dar atenção pra ela, olhar pra ela enquanto ela mama e fazer um carinho, aproveitar aquilo, porque eu não vou ter mais filhos, provavelmente. E aí depois de dar mamar pra ela, que eu vou sentar no computador, só que depois disso também um pouquinho, meu esposo já levanta pra trabalhar e aí acaba que a gente conversa, tal, ele me pergunta uma coisa ou faço um café ali pra nós, pra eu tomar junto com ele. Então, assim, vai mais um tempo que eu não tô trabalhando ainda. Isso levantando 5 e meia da manhã. De segunda a sexta, né? No caso, final de semana é diferente disso que eu tô falando. Aí ele vai trabalhar ou aqui em casa no computador, ou ele sai pro escritório, depende do dia. E eu vou sentar pra trabalhar aqui pra começar. Isso já é aí umas 9 e meia. Se eu consigo trabalhar desse horário até umas 11 e pouquinho, que é quando eu vou buscar as meninas na escola, é muito. Eu vejo, assim, que é difícil das pessoas que estão ao redor, até quando ele tá trabalhando em home office, o tanto que eu interrompo ele sem querer e depois falo, nossa, amor, desculpa, não vou te atrapalhar. Acontece também o contrário, eu tô aqui no computador e às vezes as pessoas, minha mãe, as meninas, o meu esposo me falam alguma coisa, me perguntam alguma coisa. E é normal, gente, trabalhar em casa acontece isso mesmo. E a gente vai superar tudo isso daí e continuar fazendo nosso trabalho e continuar prosperando, inclusive financeiramente, fazendo em casa as coisas. Vamos tentar se estressar cada vez menos, aproveitar essa jornada aí, né? Depois vão passar os dias e a gente vai falar assim, nossa, eu só me estressei? Não. Em nome de Jesus a gente vai falar assim, eu consegui aproveitar tanto o período que eu tava trabalhando, que eu tava dedicada, quanto o período que eu tava com as crianças, que eu tava cuidando da casa ou de qualquer outra coisa. Uma das coisas mais lindas de poder trabalhar em home office é a gente pegar essas coisas que ela tá começando a balbuciar as sílabas, né? Fala, vovó. Vovó. É linda mesmo, mamãe! Se você tá aqui comigo até agora, deixa essa frase aqui ou esse emoji nos comentários pra eu saber. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like pra mim. E comenta alguma coisa de como é a sua rotina como mãe, né, trabalhando em home office. Eu vou deixar alguns vídeos ou playlist na tela final, caso você queira continuar aqui comigo nesse canal. E você vai me deixar muito feliz se isso acontecer. Se quiser comentar em outros vídeos, caso você vá pra eles. Obrigada por assistir até aqui e eu espero ver você no próximo vídeo.